Seja muito bem-vindo a mais um Sons da Aprovação. Eu sou Marcele Lima e neste episódio nós vamos filosofar. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Você já parou para pensar como muitas situações mudam da água para o vinho e outras parecem estar sempre estagnadas? Os antigos filósofos já se preocupavam com conceitos envolvendo o assunto. Para Heráclito, por exemplo, tudo está em constante mudança e em transformação. Sabe quem vai te explicar melhor tudo isso? O professor Salviano Feitosa. Todo mundo em algum momento já encontrou alguém que olhou e disse: fulano, olha, que diferença, hein? Quase que eu não te reconheço. Você fez o quê? Colocou aparelho, foi? Escovou os dentes, tá diferente. Ou ainda, fulano, minha Nossa Senhora, tu fez o quê? Tu se formou, foi? É a mesma cara de quando eu te conhecia há 5, 10, 15 ou até 20 anos, depende da situação, depende da idade das pessoas envolvidas. Essas duas expressões, muitas vezes proferidas e muitas vezes escutadas, elas têm um potencial filosófico tremendo. Elas expressam um dilema antigo, uma treta antiga entre mudança e permanência, entre transformação e aquilo que não se transforma. E esse é um debate antigo na história da filosofia e que pode ser expresso, pode ser identificado em outras situações do cotidiano. Porque, por exemplo, você talvez já tenha feito quase que um passeio pelo túnel do tempo ao observar as suas fotos e digamos que você esteja ali olhando aquela sua foto de quando você estava no 9º ano e no 9º ano, ao olhar aquela foto, você pensou: minha gente, como eu me vestia dessa forma? Ou ainda, gente, eu mudei tanto, olhe como eu estou tão melhor. Essas situação em que você olha para uma fotografia e consegue perceber as coisas que mudaram e se alegra com a pessoa que você é agora, elas revelam a transformação na sua vida. Porém, tem uma outra coisa aí que é importante considerar. Você está ali, você consegue se reconhecer. Então significa que essa transformação aí ela é questionável. Por quê? Como é que eu posso ter me transformado, como é que eu posso ter mudado, mas eu consigo me reconhecer? Como é que eu consigo perceber nas fotos, se eu encontrar uma foto antiga, eu me reconhecer, ou alguém me reconhecer na rua? Essa confusão, essa treta entre mudança e permanência, ela foi tratada na filosofia ocidental e especificamente nessa filosofia clássica e tal, na filosofia grega antiga, até antes mesmo da chamada filosofia clássica, esse período da filosofia e tal, pelos chamados pré-socráticos. Que assim, quando eu digo filosofia clássica e tal, é importante pensar tendo a figura de Sócrates como referência. Então, os pensadores que foram chamados de filósofos da física, que se ocuparam das questões ligadas ao mundo natural, sendo chamados de filósofos da natureza, dois se destacaram ao tratar dessa questão entre a mudança e a permanência. Para Heráclito, está tudo mudando o tempo inteiro. Pelo olhar de Heráclito, então você vai observar as suas fotos, os seus vídeos antigos e vai afirmar que você mudou. E que bom que você mudou. Para algumas outras pessoas, talvez, ao observar um ex-namorado, uma ex-namorada sua, aí você olha e diga: minha gente, olha, achei bom, mudou para pior. Por quê? Porque você tem ranço. E ranço ajuda essa alegria diante da suposta degeneração alheia. Quando você vê essas mudanças, essas aparentes mudanças, então você vai concordar com Heráclito, para quem tudo estava se transformando o tempo todo. E o melhor exemplo, ou melhor, o elemento da natureza que representa essa mudança é o fogo.
A chama de uma vela, ela está sempre se transformando, ela está sempre bruxuleando, ela está sempre em transformação. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, quando você está ali olhando as coisas e se reconhece na fotografia e alguém te reconhece na rua, alguém sabe que você é você, Parmênides está com a razão. Para Parmênides não existe isso de mudança. Para Parmênides não tem isso de transformação. As coisas apenas parecem mudar. Para Parmênides, a mudança ela é uma ilusão, porque os nossos sentidos eles não conseguem chegar à essência das coisas. Eles não conseguem chegar à essência das coisas porque eles são falhos. Eles não dão conta. Olhos, ouvidos, boca e nariz, e você com certeza completou o resto da frase: cabeça, ombro, joelho e pé, dan. Então, os órgãos dos sentidos, eles não dão conta, eles não conseguem captar a essência das coisas. Então, a mudança ou a permanência, elas dão conta, elas se apresentam como uma questão filosófica e que, ao final das contas, elas a gente não vai nunca conseguir resolver essa questão, se as coisas mudam ou se as coisas permanecem em sua plenitude. Como assim a gente vai conseguir resolver em sua plenitude? Porque a nossa capacidade de pensar sobre o universo, de pensar sobre aquilo que nós percebemos com os órgãos dos sentidos e pensar sobre aquilo que nós pensamos utilizando a nossa capacidade racional, ela ainda não deu conta de resolver sem questionamentos esses dois aspectos. Então, talvez uma forma de lidar com a situação seja aceitando que há aparências de mudança, porém algumas coisas permanecem. Então, a vida ela não vai ser uma totalidade no sentido de algo ideal, pleno, absoluto, sem algum tipo de questionamento, sem algum tipo de, por assim dizer, ponta solta, sem algum tipo de contradição, sem algum tipo de instância de problemas, de aperreios, de algo que você não consiga resolver sem que alguém possa puxar o novelo do questionamento e assim reabrir uma discussão que parecia resolvida. Se nós mudamos ou se nós permanecemos, essa é uma questão que sempre, ou pelo menos até agora, ela vai continuar, ela vai seguir, porque nós sempre vamos nos questionar se nós mudamos e o quanto mudamos, se o que em nós permaneceu e o quanto permaneceu, coisa que se apresenta nessa frase clássica, muito poderosa e também em muitas instâncias perturbadora. Quanto de mim eu tive que mudar para permanecer sendo quem eu sou? E essa é uma questão fundamental, e esse é um aspecto fundamental. Nós não somos mudança o tempo inteiro, mas nós não permanecemos o mesmo todo o tempo. Alguns aspectos mudam, outros aspectos permanecem. Alguns elementos, algumas características continuarão, outras serão transformadas, seja pela nossa própria vontade, seja pela própria ação do tempo, pela ação da existência, das experiências que nos moldam, das experiências que nos constituem. A partir daí, o que a filosofia pode nos dizer? Se nós mudamos ou se nós permanecemos? Que nós mudamos e que nós permanecemos, tudo ao mesmo tempo e em tempo algum. Muito bom, professor. Obrigada. E você, curtiu a nossa história? Deixa a tua opinião, dica ou sugestão de tema para a gente abordar aqui. Vai lá no @VaiCairNoEnem no Instagram e manda tua mensagem. Semana que vem eu estou de volta com mais Sons da Aprovação. Tchau, tchau. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.